Vamos lá fazer uma questão de física moderna, uma questão que trata sobre efeito fotoelétrico. Uma superfície metálica é exposta à luz de comprimento de onda de 400 nanômetros para induzir o efeito fotoelétrico. Então, o que é o efeito fotoelétrico? É o fato de você ter essa superfície metálica que está exposta à luz e os elétrons, tá certo, dessa superfície metálica, elas vão absorver os fótons dessa luz, a qual a superfície metálica está exposta. Isso vai fazer com que os elétrons eles sejam ejetados do metal, tá certo? Então isso daí é o efeito fotoelétrico. A função trabalho do metal é de 2 electrovolts. Então uma outra grandeza aqui, né, que a gente tem que conhecer, a função trabalho do metal. Essa função trabalho é a energia necessária para retirar os elétrons mais externos do metal, tá? Então você tem lá na teoria das ligações metálicas, né, o que a gente chama de mar de elétrons, que seriam aqueles elétrons que eles ficam transitando pelos átomos do metal na superfície do metal, e esses elétrons eles são responsáveis por várias características, né, únicas dos metais, como por exemplo serem excelentes condutores de eletricidade e excelentes condutores de calor. Essa função trabalho está relacionado com o fato de que, para eu retirar esses elétrons mais externos, esses elétrons mais fáceis da superfície do metal, através, né, do efeito fotoelétrico, ou seja, pela absorção de um fóton de luz, eu vou precisar de uma energia de 2 electrovolts. Tá? São dadas a constante de Planck, a velocidade da luz, e também está mostrando aqui a relação entre duas unidades diferentes de energia, né? 1 electrovolt é 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Utilizando a equação do efeito fotoelétrico, podemos determinar a energia cinética máxima dos elétrons ejetados da superfície metálica, que é, e a gente tem 4 opções, tá? Essa energia cinética máxima está relacionada exatamente com o fato de que os elétrons que vão ter essa energia cinética são esses que eu preciso da menor energia para retirá-los. Tá? Exatamente os elétrons que para retirá-los da superfície metálica eu preciso apenas de 2 electrovolts. Tem outros elétrons, tá certo, que estão em camadas mais profundas do metal, que eles vão precisar um pouco mais do que a função trabalho para serem ejetados do metal. Então esses daí não vão ter a energia cinética máxima, né? Esses que precisam só dos 2 electrovolts é que vão ter a energia cinética máxima. E é justamente sobre eles que a questão está falando, né? Está mandando utilizar a equação do efeito fotoelétrico e determinar a energia cinética máxima dos elétrons ejetados da superfície metálica. E o que a gente vai fazer? Vai utilizar a equação do efeito fotoelétrico, tá? Que nada mais é do que uma equação que é obtida através do princípio da conservação da energia. O que essa equação está dizendo, né? A energia que vai ser fornecida à superfície metálica vem dos fótons, né? Vem da luz que incide sobre o metal, tá certo? Então, a energia de cada um dos fótons que incide sobre o metal é dado por esse termo aqui, tá? Constante de Planck vezes a frequência da luz, ok? Então, essa energia do fóton, certo? Ela vai servir para duas coisas. Ela vai servir primeiro para arrancar o elétron da superfície metálica, tá certo? E quem diz quanta energia é necessária para arrancar o elétron de determinada superfície metálica, né? Vai mudar, vai variar de metal para metal, mas quem diz isso é a função trabalho do metal, tá? Então, uma parte dessa energia do fóton é utilizado para arrancar o elétron do metal e o que sobra, tá? Se sobrar alguma coisa, isso daqui vai ser convertido na energia cinética do elétron que foi arrancado, certo? Então, se o fóton ele não tem energia suficiente para arrancar o elétron do metal, então o elétron ele permanece lá, tá? Se a energia do fóton é igual à função trabalho, quando você fizer um menos o outro, não sobra nada, né, para a energia cinética do elétron. Tá? Então a energia cinética vai ser zero se o fóton tiver a mesma energia que a função trabalho do metal. E se a energia do fóton for maior do que a função trabalho do metal, aí o que sobra, né, a diferença entre os dois vai ser
o que o elétron ejetado vai ter de energia cinética, tá? Então, questão simples, usa essa equação do efeito fotoelétrico e a gente vai encontrar qual é essa energia elétrica, essa energia cinética máxima, né, desses elétrons que estão nas camadas mais superficiais desse metal, certo? O que é que a gente vai fazer? Como a questão ela não fala em frequência, né, ela dá a velocidade da luz e dá o comprimento de onda da luz, então a gente vai utilizar a equação fundamental da ondulatória, né? Velocidade da onda, no caso aqui, como é luz, é c, é o quê? É comprimento de onda vezes frequência, tá certo? Então, frequência é velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda da luz utilizada, ok? E aí agora é só substituir os valores. A questão dá tudo, tá? A única diferença, né? Todos esses termos aqui, se você olhar lá no enunciado da questão, estão no sistema internacional, tá certo? Da constante de Planck do sistema internacional de unidades, velocidade da luz do sistema internacional de unidades, comprimento de onda, né? 400 nanômetros, que é 400 vezes 10 elevado a menos 9 metros, tá? Então, tudo aqui no sistema internacional, então essa energia aqui está sendo calculada em joules, tá certo? Sendo que a função trabalho, a questão deu em electronvolts, né? Mas ela deu qual é a conversão, né? A conversão de electronvolts para joules, tá certo? Então, se a função trabalho do metal são 2 electronvolts, então vai ser 2 vezes, tá certo? 1,602 vezes 10 a menos 19 joules, tá? Só é pegar, volta lá, né, no enunciado da questão, se 1 electrovolt vale isso daqui, então 2 electrovolts vale 2 vezes isso aqui, né? Então, como eu vou fazer uma subtração, tem que estar tudo na mesma unidade, tá? Eu transformei tudo para joule. E aí a energia cinética máxima, tá? Vai ser dado por esse valor aqui, tá? 1,7655 vezes 10 elevado a menos 19 joules, que se eu quiser agora voltar para electrovolts, eu divido, né, o meu resultado por esse valor aqui, tá? 1,602 vezes 10 elevado a menos 19. Se eu pegar isso daqui e dividir por isso daqui, eu obtenho que a resposta é 1,10 electronvolts. Gabarito dessa questão é letra B. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.